Você sabe se comunicar bem? Você sabia que apenas 7% de toda a comunicação envolve a palavra, aquilo que você diz, e que ao redor disso existe a forma como você se posta, a sua expressão facial. Isso tudo a gente vai falar no dia de hoje. Tenho certeza que você vai gostar de mais um podcast do Opostos e Dispostos. Hoje falando sobre o tema da comunicação, do diálogo, especificamente entre os pais e os filhos. Isso mesmo. E aí? Estamos aqui junto. É isso aí. A gente veio para falar um pouquinho isso para vocês. A gente está com uma pessoa muito interessante, especialista no assunto, que é a Adriana Zanolini. E aí eu queria falar seja bem-vinda para você, Adriana. Muito obrigada de estar aqui com a gente. Obrigada, então, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, essa oportunidade de falar desse tema que eu sou tão encantada e vocês vão entender um pouco por quê. Para mim, a comunicação é a potência e com a relação dos filhos, mais ainda o diálogo. Mas deixa eu me apresentar um pouquinho antes, né? Isso. Quem é a Adriana? Bom, eu sou a Adriana. Sou casada há 25 anos com o Gustavo, mãe de 3 filhos de 17, 19 e 22 anos, ou seja, já passei pela infância, estou ainda com um adolescente em casa e vivendo agora esse novo fase dos filhos adultecendo, entrando na idade adulta, né? E que já exige muito habilidades também de comunicação, né? A gente transformar e mudando a forma de se relacionar e se comunicar com eles. Sou mediadora de conflitos, então o diálogo é a minha base, porque eu ajudo as pessoas a resolver seus conflitos através do diálogo, né? E especialista em comunicação não violenta. Comunicação não violenta é que realmente é a minha ferramenta, é a minha base, é o que eu levo para a minha vida, né? Integrei a minha vida e fez toda a diferença. Que a gente pode até falar em outro momento em si sobre ela, mas tudo que eu falo aqui é com base na comunicação não violenta. E como eu disse, né, a comunicação é a base, né? A gente, o quanto, né, a qualidade da nossa comunicação diz muito sobre a qualidade das nossas relações. Por isso, hoje, de verdade, o que eu me dedico muito, a minha missão é levar todo esse conhecimento, essas ferramentas, para ajudar a orientar os pais na educação dos filhos, focado na comunicação, no diálogo. Então, ajudar a promover esse diálogo dentro de casa. Tá. Você, voltando um passo atrás, aí você falou de mediação. Você faz mediação. Isso aí o que é? Para quem está nos assistindo, explica um pouquinho melhor. Isso aí é uma instância da justiça? E que tipo de mediação você encontra com mais frequência? Tá. Então, vamos lá. Hoje nós temos aquilo que se chama o Tribunal Multiportas, ou seja, o acesso à justiça não se dá apenas hoje você ingressar com uma ação. Estou vivendo um problema, um conflito, preciso resolver. Antes você só ingressava com uma ação, o juiz decidia. Hoje você tem outras formas, né? E a mediação é uma delas, é uma das portas para você acessar a justiça e resolver o seu conflito. Antes de ir para o juiz, vamos dizer assim. Isso, antes, ou mesmo que exista o processo judicial, hoje a primeira coisa que o juiz faz é marcar uma sessão com o mediador conciliador. Porque é aquela busca do consenso, né? E a grande diferença, né, porque que é mais importante para o público entender é que num processo judicial, quem decide é o juiz e a sentença é imposta. Ele vai ouvir pode até ouvir as partes, vai ver as provas e decidir. Na mediação de conflitos, são as partes, as pessoas envolvidas no conflito que decidem. Isso que é muito interessante, porque o mediador vai ajudar elas nessa conversa. Lógico, ele usa técnicas, ferramentas, para ajudar elas a se compor, a se entenderem, né? Tanto que o objetivo maior nosso é ajudá-las ao entendimento. O consenso, que é chegar ao acordo, é consequência. Se as pessoas se entendem, elas não precisam de um juiz decidindo, né? De um juiz. Impondo, né? Como você falou, usando esse termo, impondo uma decisão. É interessante que é até bíblico isso, né? Jesus fala, né, no Evangelho, entre em acordo com o seu adversário antes que ele te leve para o juiz. Perfeito, muito bem pensado, isso. Então, a gente usar daquilo que a gente sabe, porque o único animal racional que sabe falar somos nós. Então, a gente se usar disso para que a gente possa aprender a conversar, porque às vezes a gente acha que a nossa comunicação está boa e não está.
Então, a gente usar disso, Perfeito. né? E isso que você está trazendo, né? Até você perguntou, né? O que, que você pode fazer na mediação? Quer dizer, que tipo de conflitos? Todo e qualquer conflito pode ser mediável, né? Não só familiar, mas empresarial. Você estava falando, né? Uma briga entre vizinhos, nos condomínios, né? Quantos conflitos, enfim. E o interessante é que, se você pensar, a sentença imposta do juiz, principalmente num conflito familiar, aquele casal, sendo pais, se separam. Se eles brigam e continuam na briga porque vem a sentença, eles vão ter que cumprir. Mas se eles não têm um entendimento mínimo, eles vão continuar como pais. Então, aquela sentença, ela não vai permitir a continuidade da relação deles como pais para criar os filhos. Então, eu gosto de dizer que o acordo, ele vai romper esse ciclo da violência, né? Porque ele vai ajudar aquele casal a continuar como pais, criando os seus filhos. Né? Então, porque se eles não conseguiram sustentar uma relação, mas existem os filhos dessa relação, ele não existe ex-pai, né? Existe ex-marido, agora, né? Ex-pai, ex-mãe não tem, né? Isso. Então, é interessante isso que você colocou. Eu falo que o acordo, ele desata um nó e não corta o nó com uma sentença. Interessante. Então, ele rompe a escalada da violência. E aí, já que você falou de Bíblia, né, vamos trazer aqui, até através da mediação e até da CNV, eu cada vez fui entender muito, né, quando Jesus fala, né, se der um tapa na face, oferece a outra. Ele não está falando para você ser bobo e seja bonzinho, não. Sim. Na verdade, para você romper o espiral da violência. Interessante. Quando você fala CNV, é comunicação não violenta, né? Só para a gente deixar Desculpa, mais claro para todos os... Eu estou acostumada com o termo, mas é CNV, comunicação não violenta. Quando eu trouxer, né, como a sigla, né, que é conhecida, estou falando sobre essa forma de comunicação que nos ajuda a se expressar justamente a partir de um outro lugar, né, que não seja da violência, de um outro padrão de linguagem que nós fomos habituados, né, que eu até vou comentar um pouquinho aqui. Tá. É isso aí. E uma coisa que eu queria falar, que hoje as empresas estão procurando a ouvidoria, né? Que é uma forma também de uma comunicação, né? Antes de levar, de abrir um processo e tudo mais, né? A ouvidoria é isso, né? É ouvir o que a pessoa está e intermediar entre a pessoa e a empresa, não é isso? Vamos dizer, uma fase em que se tenta primeiro trabalhar com o diálogo, né, com a ouvidoria, que é escutar, entender o que é o problema, entender o que aquelas pessoas precisam, que é o que a gente também trabalha, né, na mediação, certo. Entender o que aquelas pessoas precisam para que elas mesmas possam ter clareza daquilo e buscar uma solução, né, que vai atender a ambas. Não é um cede, não há um ganha-perde, né? É um ganha-ganha que ambos vão sair satisfeitos. E a sua especialidade é em conflitos familiares. Então fala um pouquinho isso pra gente. Como que você tem ajudado as famílias a se comunicarem? Né? E esse conflito familiar não precisa nem ser no ambiente da justiça também, né? Pode ser em qualquer família que está com distância, né? Passando por uma tensão e tem que te procurar ali para resolver um conflito. Certo, isso mesmo. Até interessante, é bom a gente dar um passo atrás. A palavra conflito geralmente causa nas pessoas, às vezes, um medo ou então uma reação como algo negativo, né? O conflito existe, o conflito está a todo momento, ele faz parte das relações e a gente está a todo momento se relacionando. A relação é parte constitutiva do ser humano. Então, quando a gente fala em conflito, você levantou, teve que escolher uma roupa, vai tomar um café, você está num conflito. Sim. O conflito é tudo que você precisa... Faça o que a nutricionista falou ou não? Isso, como esse não. É um conflito. E eu chamo a atenção nisso, porque já olhar ele como uma forma positiva vai nos ajudar a fazer aquilo que a gente pouco aprendeu na vida, lidar, gerenciar e resolver o conflito, mas de uma forma tranquila e consensual. Agora, se a gente olha ele como negativo, ou você vai ter medo, ou você vai fugir, tem aquele que foge do conflito. Sim. E isso desencadeia, né, no cérebro aquele mecanismo de fuga, luta, congelamento. Diante de uma ameaça, se você vê o conflito como uma ameaça, você vai
tem uma dessas 3 atitudes. Se você parar agora e perguntar, quem é você no conflito? Eu não sei, você pode ser aquela que se cala porque quer evitar a briga, você pode ser o que já reage de imediato. Então, começar daí já é um primeiro passo, encarar o conflito como algo importante para nossas vidas e para a nossa evolução. Precisa conversar, né? Eu acho que a coisa precisa estar clara, né? Eu acho que até, inclusive, no relacionamento do casal, precisa estar claro, eu preciso ser clara no que eu estou sentindo ou que eu gostaria que acontecesse para que o outro possa entender. Porque senão a gente não consegue se entender, né? O casal não consegue se entender e o casal em conflito que não consegue se entender, muito menos vai conseguir educar os filhos, né? Perfeito, você trouxe aí o outro aspecto do conflito, o problema não está no conflito, está em como você resolve. Quando você precisa saber conversar, expressar como você está, já uma forma de você estar resolvendo aquilo através de uma conversa. E agora, quando esse conflito escala, e principalmente no casal, né? Ele pode virar uma briga e assim vai. Aliás, existe uma escalada do conflito, né, que pode chegar a tal ponto, o casal está em briga, ou não está conversando, ou começam a atacar o outro. Aí vai que é uma separação. Eles podem chegar, eu falo que o último degrau, sabe qual é? Juntos por ao abismo. Cada um, toquei sem querer, né, para tocar. E isso é muito sério. Nossa, geralmente, no processo judicial, eles estão em ponto de guerra, infelizmente, se vendo tão como inimigos. Todo aquele nível que escalaram é para a plataforma de tipo uma montanha-russa que a gente viu ontem, né? Você vai. Exatamente. E qual é esse ponto? Que você está com tanta raiva do outro, nutrindo isso, que você quer destruir, ainda que você seja destruído. Não. Para mim é importante, e por isso que é juntos pro abismo. Agora, e você? Como é que você faz? Mas eu não respondi a pergunta, não cheguei lá. Esses temas, um leva ao outro, né? Sim. Eu estou pensando o seguinte, você chegou, então eu e a Silvia estamos num conflito. Isso. E nós vamos recorrer a Adriana. Adriana, você media a nossa relação aqui para a gente chegar num acordo. Você vai chegar e a fotografia que você tem é de um degrau dessa escalada. Como é que você consegue? Tem uma técnica para você avaliar tudo o que está acontecendo, de onde começou, para onde a gente está indo? Existe forma disso? Com certeza. Porque eu estou falando, a gente que é leigo, você olha um casal, puxa, mas ela ficou brava só por causa disso, ou ele fez isso só por causa de uma coisinha tão pequena, mas a gente não está vendo todo o panorama, né? Como é que você faz isso? Então, como eu falei, né, a gente tem a formação do mediador e a gente tem ferramentas, técnicas. E aí eu quero trazer uma que é uma das principais que eu vou trazer quando falar aqui das relações dos pais e filhos, que é a escuta. A gente fala escuta ativa. A primeira coisa que eu faço é escutar vocês. Eu posso escutá-los separadamente ou conjuntamente. E a partir dessa escuta, né, essa escuta que é diferenciada, não é um simples ouvir, eu vou percebendo, vou escutar para além das palavras do que vocês estão trazendo, são suas narrativas, né? E geralmente quando um casal está numa briga, chega na sessão, um está acusando o outro. Então, você pede para narrar o que está acontecendo e já começa. Não, porque ele fez isso, porque ele não está pagando a pensão, porque ele. Sim. Só que quando você está apontando o dedo para o outro, tem mais 3 para você, né? Exatamente. E eles não conseguem falar deles. Então, mais ou menos, né, só resumindo, o meu movimento é acompanhá-los, escutá-los, entender o que eles precisam, né, como eles estão naquela situação e ajudar eles a trazerem isso com a clareza, que é o que você falou. Sim. Eles precisam falar claramente o que eles querem para que eles possam, então, construir uma solução. Mas sim, existem várias ferramentas para lidar com isso. Perfeito. E você que está nos acompanhando, você sabia que existe essa diferença entre escutar e ouvir? Coloca aqui nos comentários o que você acha, o que você entende por escutar ou ouvir. É diferente ou não? É a mesma coisa? A Adriana falou aqui que já tem uma diferença. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Coloca aqui no comentário o que você acha, se é a mesma coisa ou se é diferente. Exatamente. E, Adriana, é muito triste quando você vê um casal que resolveu se casar por amor e, de repente, esse amor se transforma num ódio, né? E até tem uma frase que falam, né, que você não conhece a pessoa quando você se casa, você conhece a pessoa quando você vai se separar.
Porque nessa hora da separação, eu acho que é o que há de pior dentro de mim, eu vou querer uma vingança para o outro. Eu acho que aí entra numa... Sai da esfera de tentar negociar e conversar. Muitas vezes não se pensa nos filhos, pensa em mim. O importante é eu ser feliz, eu vou sair desse relacionamento, mas esse disco era meu, ela quer ficar com o disco. Aí entra num ódio, né, por coisas materiais muitas vezes, e as pessoas não conseguem se entender. É isso que você pega alguns casos desses. Então, aí, Silvia, é algo tão simples, mas tão complexo. Por que é tão difícil, às vezes, lidar com os conflitos? Porque a gente não tem a percepção que isso que você está trazendo, você casa, acha que conhece a pessoa, na verdade, você conhece, mas no dia a dia, lógico que vão vir outros conflitos, você conviver com a pessoa. Convivência, como qualquer convivência, você está lá se relacionando todo dia. Vão aparecer outros conflitos. E o que é o conflito? Na verdade, aí eu esqueci também de trazer esse conceito. Nada mais é do que uma divergência de percepções, de valores, de opiniões e até de estratégias. E você olhar para isso, não só na relação conjugal, por exemplo, com os filhos, né? Às vezes seu marido fala uma coisa, você entende outra, ou você tem uma outra opinião. Ou às vezes você... Por exemplo, uma coisa muito simples, isso vai ajudar a concretizar um pouco. Você casa, aí a tal história da toalha em cima da cama ou da escova de dente, né? O que tem por trás disso? Uma necessidade de ordem. Só que você, Silvia, tem uma visão de ordem e você, Carlos, outra, né? Então, assim, para mim, ordem, quando eu casei, era estar tudo guardado. O meu marido deixava lá em cima da cama e no final do dia ele guardava. Mas para mim aquilo não era ordem. Então, se eu não sentasse e tem que começar dos poucos, né? Olha, para mim é importante que a roupa esteja guardada. E para ele também, mas não naquele momento. Entendi. Então, daí eu comprei um daqueles cabideiros. Sim. E ele ficava pendurando lá. E aí, arrumou uma solução para tirar de cima da cama. Exatamente, mas você percebe que aí não é que eu estou cedendo assim, não, eu quero tudo guardado. Mas veja só, a gente primeiro teve que dar um passo atrás, entender como cada um via a ordem e organização, né? E chegar a uma solução que pudesse me atender, que é a roupa estar guardada, e ele também, que às vezes não é no tempo dele, às vezes até no outro dia. Mas a minha solução foi, com aquele cabideiro, dá menos sensação do quarto estar bagunçado. Certo. Né? Agora, transporta isso para a sua vida diária. Sim. A gente não tem essa consciência a todo momento de quanto as percepções, essas divergências, né, estão nos afetando. E com os filhos é a mesma coisa. A gente tem que estar diariamente lidando com conflitos com os filhos. Exato. E se você não for maduro, né? Você vai entrar em conflito de adolescente para adolescente, que é o que está acontecendo muito hoje, né? Os pais não têm maturidade e eles entram na vibe do filho que tem 15 anos. E não é isso, né? Os pais têm que ter uma postura de eles gerenciarem aquele lar, né? Eu acho que esse assunto é importante, mas antes da gente entrar nisso, eu quero me solidarizar aqui com o Gustavo. Gustavo, você está certo, a gente não tem... Como é que a gente vai pegar essa roupa que você sabe que dá para usar mais 3, 4 vezes ainda e guardar dentro do armário? O Gustavo é o esposo dela. Deixa pendurada. Então tá certo, Gustavo. Aliás, os maridos que estão nos acompanhando aqui, conta pra gente como é que vocês resolvem esse problema aí. A roupa não tá suja para ir lavar e ao mesmo tempo não tá limpa para guardar na gaveta. Então, coloca aqui a sua opinião e mostra pra gente, maridos, vamos nos unir aqui para achar uma solução que agrade as nossas esposas. Não, mas foi um negócio que aconteceu comigo muito engraçado. Bom, primeiro o nosso conflito foi a pasta de dente, não foi nem a escova. Porque eu quando a gente casou, eu abria a pasta, punha lá na escova e deixava a pasta aberta com a tampinha em cima da pia. E isso daí era o modus operandi da minha casa, de que eu vim, que era uma bagunça total. Não tinha ordem para nada, né? E aí ele veio de uma família ordenada e tudo mais. Então foi um dos nossos conflitos iniciais. E aí eu entendi que não, era importante fechar a pasta, porque ela ia ressecar e não sei o que, né? Então ela era muito imatura. Quando eu casei, assim, era muito engraçado isso. E aí
E essa desordem veio para a minha vida. Então, o meu closet, por exemplo, era um reflexo dessa desordem. E eu ia confessar e toda vez falava, padre, não tenho ordem, não sei o quê. Aí o padre, não, minha filha, não sei o quê. Aí outro dia, padre, né? Aí um dia ele falou assim, então agora você vai falar 3 coisas que você vai fazer hoje para que você tenha ordem. Eu falei, eu não vou poder mentir pro padre, então eu vou, né? Uhum. Então eu falei para ele, eu vou tirar a roupa e já guardar no lugar. Isso para mim era um sacrifício. Eu falava, quem que inventou cabide na vida? Que tem que pôr no cabide, entendeu? Interessante. Então para mim era um sacrifício, porque eu punha tudo numa banqueta. E a partir daquele dia eu rezei. Falei, Espírito Santo de Deus me ajuda, porque eu não sei fazer isso. Eu não sei, eu não aprendi. E aí eu comecei. 1 dia, 2 dias, 3, guardei tudo. E aí eu já tirava e já guardava. Hoje eu criei o hábito. Então é interessante isso, né? Porque você conversar entre o casal e ver o que é importante, como você falou. E procurar uma ajuda externa. E procurar uma ajuda externa. O que você está trazendo, quando você fala para o padre, se compromete a fazer Isso, 3 coisas, isso. você está indo para estratégia. Porque vamos lá, Ah, tá. ordem, organização, são necessidades de todo ser humano. Sim. A questão está na forma de atender essa necessidade. Quando você fala, compromete a fazer 3 coisas, você está indo para ação. Isso é muito importante a gente olhar, porque geralmente as pessoas, quer dizer, na verdade o conflito está na estratégia e não no que a gente precisa. Ah, na estratégia. A estratégia é isso, é o que você foi para ação. Tomou a Então, decisão. Tomou a decisão. Tem que ir para ação, porque se você também só fica assim, ele vira para você e te cobra. Eu preciso de mais ordem em casa. Tá. Aí você tem uma ideia de ordem, e ainda mais no começo, que você não vai entender, vai lá e faz algo. E ele não vai nem reconhecer, porque para ele aquilo não é ordem. Sim. E é essa a questão que eu tanto falo, que eu vejo nos conflitos. As pessoas precisam dar o passo atrás, entender, né, O que é para um é importante, para o outro não. Né? A forma de atender aquilo. E aí Sim. se comprometer, ir para ação. Olha, então eu vou combinar com você que eu vou, sei lá, guardar roupa no cabide e dobrada dentro da gaveta. Então você está indo para estratégia, isso é ação. Isso é muito bacana, muito interessante. E aí você me lembrou isso de acumular roupa, né, da minha filha, falando um pouco também aqui dos filhos, né? Eu lembro, né, há anos atrás, o quarto dela, a mesa de estudo era maravilhosa, tudo certinho, mas deixava roupa e aqui, ali, e aquilo me incomodava, né? Mas como que mãe faz? Chega assim, que bagunça, que absurdo, não aguento mais esse quarto, você é uma bagunceira. Fala no geral, né? Você é uma bagunceira. Não tem jeito, eu mexo mesmo com a mão. Tranquilo. Só que quando a gente faz isso, aí eu entro um pouco, né, naquilo que eu estava até te falando, do padrão nosso de linguagem, qual é? O julgamento. E aí mãe já vai lá, já constrói a história, a narrativa do filho, vai lá na frente. Essa daí vai ser uma desordeira. Julga, já condena. Já sentencia e já previu o futuro dela. A juíza, mãe, né? Juíza. Coitado do marido dela, né? Então, assim, primeiro, calma, né? Desacelera, né? Isso, claro, foi um processo que eu tive que aprender na vida para lidar com os conflitos com os filhos. Então, eu entender que se eu continuasse só nisso, né? Você é uma bagunceira. Ou então vou dar um castigo. Vai ficar, né, sem sair com as amigas. Não, eu não aguento mais esse quarto. Você percebe que não muda. E não muda, porque você vai perpetuando essa comunicação, não está dando certo, né? Então, o que a gente precisa é fazer de uma outra forma. Então, ao invés de, um dia assim, ao invés de entrar no quarto e falar para ela, olha, você é uma bagunceira, você não tem jeito mesmo, irresponsável, né? Olha, minha filha, para mim, ordem é muito importante na minha casa, e o quarto faz parte. Certo. E, nossa, quando eu entro nesse quarto, isso me dá muita aflição, até porque eu fui educada de um jeito, então o filho é tão difícil para mim. Né? Olha essa leveza, né? Mostra de você, mas sem dizer assim, no meu tempo. Não, olha, eu fui educada assim, para mim a ordem é estar assim, cama arrumada. Vamos combinar de você arrumar o quarto? Só que prepare-se, fala, não. Né? Se o adolescente, a criança fala, não. Calma, né? Não encerra a conversa. Sim. Peraí, eu tô aqui fazendo um pedido, né? Para você guardar suas roupas. Mas ela pode falar assim, tá bom, mãe, mas não agora. Ah, tá. É que agora eu preciso terminar essa tarefa, né? Tá, ok. Tá. Mas vamos fazer um combinado, né? E a gente fez. Ela falou, não, eu vou arrumar. Aí passou, cheguei no outro dia, ela arrumou. Só que ela enfileirou a roupa que você falou. E para mim ainda aquilo não era ordem. A minha ideia de ordem é tudo no guarda-roupa.
Mas vamos lá, a gente quer que o filho faça exatamente o que você quer, da forma que você quer, não é? E aí entra lidar, né, também com isso. Eu tive que entender e tolerar que tá tudo bem, ela fez. Sim. Ela já tomou uma atitude. Porque senão você fica uma mãe chata, né? Eu tenho 4 filhos e eu tinha muito medo de ser uma mãe chata. Mas como eu não tive ordem, eu queria que eles tivessem. Mas chegou um tempo que era um monte de brinquedo fora do lugar. Não sei o quê. Então chegou uma hora, eu falei assim, não, eu vou ter um pouco de paciência, mas eu vou ensinar que eles precisam guardar. Usou, guarda agora e depois você vai pegar outro brinquedo, né? Então, como fazer para não ser uma mãe chata que fica o dia inteiro em cima do filho com uma lupa vendo o que ele fez de errado? Então, como eu fiz com a minha filha, né? O combinado é muito importante, né? Eu vejo isso muito, né? Numa conversa individual, né? Isso, não primeira no meio coisa. de todo mundo. Não, expor, né? Eu até estava isso. falando também com o Carlos o quanto a gente usa, quando eu falo do nosso padrão de comunicação, a nossa linguagem habitual que fomos educados é a do julgamento. Quando eu digo julgamento, é como se fosse um guarda-chuva, por baixo está críticas, avaliações, interpretação, né? Tudo começa aqui. A gente olha uma coisa, já começa a pensar, e o pensamento vai, e aí isso você está julgando. E comparação, né? Comparação, eu falo que é um dos julgamentos mais cruéis. Sim. Porque você está usando o critério que é o outro para comparar. E aí, vamos falar a verdade entre pais, né? A gente compara os irmãos. E eu aprendi, né, o quanto isso era cruel. Né? Sim. Então, eu até estava contando para ele. Ainda faço, às vezes, hoje em dia, mas eu aviso, olha, eu não gosto de comparar, mas veja só, o teu irmão lá, olha o quarto dele. Né? Mas eu estou dizendo isso porque você falou, sim, essa conversa individual, né? Tentando não comparar com o irmão, se tiver, e entender, escutar também, né? Então, assim, a gente precisa começar escutando o filho, porque a gente já chega, a gente está no automático, na agitação do dia a dia, a gente não para, né? A gente não senta, a gente não conversa, mesmo que seja de coisas simples, né? Então, assim, eu acompanho as mães, eu vejo questão de lição, tem que ser a lição naquela hora, mas a criança quer brincar, não, mas agora não pode, né? Então, assim, se você está nesse condicionamento, nesse controle rígido, você esquece de fazer o principal, que é, apesar de você estar cuidando do seu filho, o que tem por trás disso? É cuidado, é proteção, você está querendo educá-lo na ordem, na responsabilidade da escola, da lição. Mas aí você fica a mãe chata, mas a mãe que tem uma presença, mas não uma presença de qualidade nesse sentido, né? De você estar oferecendo para o seu filho, estar com ele, acompanhá-lo, fazer compromissos, ainda que, né, você corra o risco de ele trazer assim, não, mãe, mas então para mim eu quero, vamos dizer, combinar, estudar 2, 3 horas por dia. E você fala, não, imagina, isso é muito pouco. Calma, né? Quer dizer, acolha o que ele fala, converse, vamos começar aos poucos, se não der certo a gente revê. Então, assim, não há uma regra pronta, mas o que eu digo eu quero trazer muito aqui um pouco, comece escutando. Deixa ele falar, O que é escutar? Então, explica pra gente como que a gente escuta o outro. Vamos lá, né? A gente estava falando, né, o quanto, né, a gente se relaciona, existem os conflitos, faz parte das relações. E daí a gente entende por quê, né? A grande parte dos conflitos vem da onde? Da comunicação. Fale tem problemas. O que eu falo, da forma que eu falo, como chega em você, o que você entende, não é um caminho, é um abismo às vezes. Como a gente começou o programa de hoje, né? Falando que foi um dado até que você mesmo passou pra gente em off, né? Isso. Na comunicação, só 7% é aquilo que a gente fala. Só fala. O resto tem muitos outros fatores que estão comunicando também, além da fala, né? Com certeza, né? Eu só estou dando esse passo para trás, vou chegar na escuta, né? Mas para a gente entender, foi muito importante você trazer isso, porque a falha vem justamente também dessa questão. A comunicação não é só a fala, ela é a verbal, mas a não verbal. E a maioria está na não verbal. A mensagem que você passa muito está no que vai chegar no outro,
da sua expressão facial, do seu olhar, né? Pensa um sorriso sarcástico. Nossa, a pessoa não vai nem ouvir o que você falou, mas aquilo vai bater nela uma violência, né? Na sua expressão corporal e no seu tom de voz, né? Aí vamos lá. Quem não sabe, filho, o mãe, né? Quando a gente chama o filho, ele já sabe como a gente tá, só o nosso tom de voz, não é verdade? Só a forma que a gente chama ele. E o contrário também, quando ele fala, mãe, mãe. Não é só o filho, não. É a hora que a Silvia me chama também, eu já sei. Já sabe, né? E aí vem bronca. Isso. Em casa também, meu marido, quando ele fala Adriana Alice, porque é Adriana Alice, mas ninguém usa Alice, né? Eu já sei o que tem alguma coisa. O dele é Carlos Roberto. Carlos Roberto, isso aqui. Ele falou que a mãe dele falava Carlos Roberto, ela já sabia que vinha. Vocês percebem? E a gente não tem essa consciência. A gente não tem. Então, isso é muito importante, porque quando a gente fala, né, de se comunicar, conversar com filhos, a gente tem que estar muito atenta a essa comunicação não verbal. Eu ouço muito as reclamações de pais, reclamações não, as dores, né, dos pais ai, meu filho não fala, não se comunica, né? Ou então às vezes ele é muito agressivo, mas quando ele fala, não se comunica, eu falei, ele pode não falar, mas ele está se comunicando. O silêncio comunica muito, né? Um filho que se tranca no quarto, que vive com... Ou mesmo você está lá na mesa com ele, ele está quieto. Então, a gente precisa começar a exercitar o nosso olhar e a nossa escuta para além das palavras. Né? Para o quê? Para tudo que envolve a comunicação. Adriana, eu acho interessante isso que você está falando e eu queria tocar num ponto. Porque hoje em dia existe muito... as pessoas não estão sabendo educar. Então, primeira coisa, a casa é minha e do meu esposo. Isso tem que ficar claro para os filhos. Essa aqui é a nossa casa. Nesta casa, não se fala palavrão. Nesta casa, a gente conversa. Nessa casa, não se grita. E para eu falar isso, para eu colocar uma regra de educação na minha casa, eu não posso gritar. Se nessa casa não se grita, eu, como mãe, não posso ser a louca de sair gritando. O marido gritando. Então, nessa casa a gente não grita. Nessa casa a gente conversa. Nesta casa, tal. Né? Então, eu acho assim fundamental você colocar regras claras para os filhos. Nesta casa, não se fica no quarto trancado, sabendo sei lá o que está fazendo. O quarto, mas o quarto é meu. Não, o quarto não é seu. Quando você pagar aluguel, o quarto é seu. E algumas coisas assim, que eu acho que tá meio perdido, sabe? O meu quarto, você não pode entrar no meu quarto. E se as regras estiverem claras, isso dá segurança para a pessoa pro filho, também. Ele não fica que nem aquele carrinho bate-bate no parque de diversão, vai para lá, para cá. Não, se ele sabe, aqui eu vou andar e tal, isso dá segurança também. Você vai jogar videogame, você tem 30 minutos para jogar videogame durante a semana, no fim de semana um pouco mais. Porque isso daí, é como o Carlão falou, dá segurança e você, quando você combina a regra, você chama os filhos e fala, nesta casa assim, você coloca e você está aberto ao diálogo, vamos chegar numa coisa em comum, mas não fica aquela coisa solta de que é casa da mãe Joana, entendeu? Acho que assim, é muito importante que o casal esteja... Bom, primeiro o casal precisa saber conversar entre si e estar unido. A regra tem que estar clara para os dois. Para os dois. E estar unido contra os filhos. A gente brinca, né? Porque a gente era um bloco, assim. Porque os filhos vêm, eles querem, principalmente o adolescente, assim, meu pai deixou, você não deixa, e não sei o quê, tudo você tem que perguntar pro meu pai. Então, tinha esse conflito. Mas é importante isso, primeiro nós dois conversarmos e nós dois, junto com eles, vamos fazer umas regras para a nossa casa. A nossa casa vai ser assim. Quando você tiver a sua casa, quando você ganhar o seu dinheiro, se você for independente, você pode resolver o que você quer. Mas aqui, nós resolvemos dessa forma. Você não acha bom Perfeito. Isso? Bom, o que você está trazendo é o posicionamento dos pais enquanto educadores, né? Então, vocês têm autoridade, poder de pai, né? Isso. E esse posicionamento é muito importante. É aí que você está educando o seu filho. Agora, eu vou juntar isso com a sua pergunta, que eu acabei não respondendo com muita clareza, né?
da escuta, né? O que é essa escuta e como ela entra para você conseguir educar seus filhos, né? Então eu falo muito assim, a gente precisa saber escutar com sabedoria para falar com amor. Ah, interessante. E sim, a gente tem esse olhar para escuta, porque como nós somos, né, geralmente como pais, né, mãe, então está sempre no modo reativo e automático e de autodefesa, né? Então o filho chega, vai falar uma coisa, contar uma coisa. Nossa, se aquilo te aflige, te assusta, um tema aí polêmico, o que acontece? A gente já reage de imediato, né? A gente já vai, interroga, palpita. Qual que é o nosso processo, geralmente como pais? A gente já quer dar opinião, já quer palpitar, palpitar eu digo assim, né? Dar a nossa opinião, aconselhar, resolver o problema. Sim. E eu não estou falando que a gente não tem que fazer isso. Sim, esse é o nosso papel de pais, né? Mas a gente precisa, às vezes, começar primeiro escutando. Né? Escutando verdadeiramente os filhos antes de já sair falando. Sim. E essa escuta que eu falo que é diferente de ouvir, porque ouvir a gente ouve as palavras, a gente ouve sons, mas essa escuta e que justamente pode ter muitas falhas, e as falhas vêm às vezes de barulhos externos, mas principalmente interno. Então o filho vem e conta uma coisa que aconteceu na escola. O professor falou isso. Pronto, você já vai aqui e começa, nossa, eu não acredito que ele falou isso pro meu filho. Nossa, mas eu falo totalmente diferente em casa. Aí começa. Só que quando você está aqui, você parou de escutar teu filho. Exatamente. A principal falha e problema na escuta começa aqui. O que rompe você já aquela quer responder, escuta? né? Você já está querendo E aí, responder. enquanto o filho está contando a história de como a aula do professor, você não está escutando, já está preparando a sua resposta. Então, nesse exemplo, continuando, olha só. Se você faz isso, você está em você não está mais acompanhando ele. E ele vai perceber, né? E aí, quando você for responder, você não vai responder de quem escutou e compreendeu. Você vai responder já no seu padrão. Não, eu preciso educar nisso. Não, esse professor falou isso, e isso atingiu o meu valor aqui em casa como família, né? Então, você já vem com aquela regra pronta. Aqui é assim, pronto, acabou. Né? Assim, não é, né? E a escuta parece, mas não é nada fácil. Isso eu não digo não só nas relações familiares, em tudo, né? Aquilo que a gente ouve, já quer dar nossa opinião, né? Então, a escuta, ela requer várias coisas, né? É uma habilidade mesmo. Primeiro, a nossa pausa interna, o nosso silêncio interno. A gente ouviu uma coisa, nos incomodou, nos irritou, nos deixou, né? Principalmente vindo de filhos, né? A gente desacelerar. A gente não ser tão reativa. Tão reativo. E eu falo, primeiro, desapegar da fala. Se você pensar, a fala Nossa, é o controle. Interessante. E a gente está no controle. Mãe, pai quer controlar, não é? Sim. Só que orientar, educar, como você falou, se posicionar, aconselhar, não é controlar. Sim. E para você chegar nisso, né, a escuta é igual a atenção, né? Às vezes aquilo que a gente mais quer, a gente primeiro precisa dar. Né? Então, eu escuto muito dos pais. Ai, meu filho não me escuta. E aí eu devolvo a pergunta, você escuta seu filho? Como você escuta seu filho? Né? Eu vejo muito isso, ontem ainda no encontro com as mães, né? A mãe tomando essa consciência de que tudo que o filho chega e fala, ela já vem, dá opinião, já dá a solução. Aí eu perguntei, você tem curiosidade do que está se passando lá dentro do seu filho? Tenho, claro. Você tem curiosidade da resposta ou solução que ele daria para isso? Tenho. Então, por que você não esperou ir até o fim? É verdade. Escuta. Deixa ele formalizar, né? Deixa ele acabar a história. De até para você ter a sabedoria de, naquele momento, decidir, será que é o momento de eu falar? E eu falo muito que as pessoas entendem escuta como algo passivo. Né? E mãe tem medo de escutar, pai também. Parece que se eu escutar, meu filho, eu estou passando a mão na cabeça, eu estou concordando. Não, às vezes o silêncio é a melhor resposta para você dar o tempo necessário para a pessoa falar e o tempo necessário para você compreender. Porque às vezes ele vem contar aquela história do professor que falou isso e que você não concorda, mas às vezes não é nem sobre a história. Às vezes é sobre algo mais profundo que você está perdendo a oportunidade de entender, de uma angústia dele, de um medo, de uma preocupação.
Eu vejo isso em casa direto. Nossa, outro dia meu filho trouxe uma questão que eu já fiquei um pouco preocupada, mas eu consegui, sustentei, né? Fui até o fim. Aí eu entendi o quanto ele já estava trazendo aquilo, porque ele precisava assentar dentro dele, né? Então, precisa falar para ele, ao mesmo tempo que ele está falando, eu falo isso por mim, ao mesmo tempo que está falando, ele está olhando para si e tentando entender aquilo, né? Isso, perfeito, você pegou o ponto. Você dá essa oportunidade do outro falar, permite não só ele se abrir, ele se aliviar, mas ele organizar as ideias dele. Né? Eu falo que hoje o que as pessoas mais precisam é clareza, né? A gente não tem clareza, porque a gente está nesse automático, fala, não escuta, né? Não tem presença. Então, quando você fala, gente, o espaço de diálogo é um espaço que a gente precisa construir, em que a gente precisa se abrir para essa escuta, né? Eu falo que o diálogo é artesanal, ele exige, sim, paciência, exige calma. Lógico que nem sempre a gente tem. Sim, eu falo sim. de alguém que vivencia isso, mas que muitas vezes, né? Eu digo, claro que às vezes eu não aguento, eu já falo, eu já quero resolver, eu fico angustiada, né? Eu já dou minha opinião. A diferença é que hoje eu tenho consciência. Se de repente aquela conversa virou uma briga, uma discussão, alguém levou a voz, né? E eu também, quando eu saio daquela conversa, eu falo, é aqui que não deu certo. Então, essa tem consciência. que rever. Então, voltando ao que você falou. Depois que você faz a escuta é ação. Porque quando você falar, pai, mãe, calma, vocês vão ter um momento de fala, né? Mas aí você vai falar de um lugar que você compreendeu seu filho. Vai devolver para ele o que você compreendeu. E aí sim você fala, olha, pensando sobre esse assunto, eu queria trazer uma opinião sobre isso, né? O que você acha? Ou então, que tal você fazer isso? Mas você vai ter instrumentos para isso. Qual é? A sua compreensão. Então eu falo, escuta, a verdadeira escuta é a escuta para compreender. E não para falar, para responder de imediato. Nossa, interessante. Uma vez eu acho que uma ferramenta muito boa que a gente tem nas mãos é contar, o filho vem, conta uma coisa e você escuta, como você falou, com muita clareza e perfeição e tal. Na hora que você escuta, você chegar e falar assim, olha, eu passei por uma situação parecida e aconteceu isso, eu fiz assim, eu reagi assim. Ao invés de dar sermão, de dar uma resposta pronta, mostrar que eu também já passei por esse conflito e que eu reagi dessa forma. E a minha reação talvez não tenha sido a mais adequada, porque se eu tivesse feito aquilo... Eu partilhar com ele, ali, me colocar assim nesse mesmo... nessa mesma necessidade de resolver um conflito, né? Ótimo, estratégia de novo, é uma forma de você mostrar para o seu filho, de você ajudar ele a chegar nessa solução sem que você se imponha, né? Então, assim, impõe assim, olha, eu entendi isso, filha, é isso que você falou? Então, eu tô aqui lembrando de uma história minha, mas é minha, e assim eu resolvi. Isso vai dar insights para ele, de repente de ele olhar e ter ideias. E, gente, a gente não quer educar os filhos na autonomia? Sim. E como que você quer se você já chega dando a solução? Exato. Ele tem que pensar, né? Ele precisa refletir sobre aquilo. E a verdadeira educação acontece não quando você fala, sabe aquela frase, fala quem pode, obedece quem tem juízo, né? Sim, Não, assim, ao obedecer não pode vir da imposição. Olha, aqui, como você falou, na minha casa... A gente tem as nossas regras. As regras. São os seus valores. Sim. E é importante para nós. Então, se ele faz algo que não vai ao encontro dessas regras, desse valor, deixar claro, olha, fiquei chateada, não foi legal o que você fez. Você sabe que aqui é importante para nós, né? Explica. Isso. E fazer ele entender, né? Porque se você chega, olha, sei lá, voltou tarde da festa, ou bebeu e não era para beber, né? E já dá o castigo, ele vai aprender, que ele não pode beber antes dos 18, vai. Mas esse obedecer que vem de um castigo, ele vai fazer por medo. E aí o que vai acontecer? Você vai estar educando de verdade naquilo que você precisa passar para ele, a responsabilidade, o compromisso com nós pais, eu confiei em você, né? Você entender que não é bom beber antes dos 18. E aí você... Isso é interessante. Desculpa não, te não, cortar. eu ia até falar uma coisa. Você falou eu quero que você continue, mas assim, você falou da confiança. Eu confio em você.
Isso daí era muito importante porque, olha, você não fica assim, o filho falou, mãe, já fiz a lição. Ah, você já fez mesmo? Ah, deixa eu ver onde que tá. Ah, não sei não, hein, porque eu não sei se você fez mesmo. Aqueles pais que ficam, o filho fala, você não acredita no que ele está falando. Você tem que ir lá conferir. Então, assim, ah, você fez a lição? Ótimo, eu confio em você, que você fez. Ah, não fez, vai ter a consequência depois. Mas essa confiança é importantíssima. Olha, eu acredito em você. Você é meu filho, eu acredito em você. Tudo que você falar para mim, eu vou acreditar. Agora, eu confio em você. Se perder essa confiança, depois você vai ter que reconquistar essa confiança. Perfeito. Não é por aí? Com certeza. É aquela história. Ah, eu confio em você plenamente, inclusive nos valores que eu te eduquei. Mãe, posso ir na festa? Não. Mãe, posso? Não. Então, assim... Não pode sair de casa, não tem que, né? É também fazer entender. Nessa festa, filho, de verdade... Isso. E se coloque vulnerável no sentido assim, filho, eu estou com muito medo de você nessa festa. Realmente, eu estou preocupada, estou com medo. Né? Eu falo, às vezes, para minha filha, olha, eu perdi, assim, a razão, acabei falando com você daquela forma, porque eu estava com tanto medo de que pudesse ter acontecido alguma coisa com você, e você não me deu notícias, não me avisou, né? Sim. Então, assim... A confiança é tudo. Eu gosto de falar que medo é o contrário de coragem, mas é também o contrário de confiança. Eu pergunto para vocês, você confiaria em alguém que você tem medo? Ah, não, né? E o seu filho? Vai confiar em você se você tiver medo? Sim, se acontecer alguma coisa para ele, o que você mais quer, seja o que ele fizer, né? Sim. Eu quero que ele corra para mim, não que corra de mim. Que fale a verdade. Isso. E eu vivenciei muitas situações assim que eu falei... Nossa, eu não acredito que ele está contando e que ele fez isso. Mas, graças a Deus, ele está me contando. Para mim. Então, assim, eu falo para vocês, pais, construam uma relação de confiança com seus filhos. É a mais importante relação que você pode construir com eles. Porque isso vai para a vida inteira. 2 filhos meus já saíram de casa. E se eles não confiassem, eles não iam voltar. É aquela história, a gente está com tanto medo do mundo aí fora... Sim. Você perde seu filho para o mundo lá fora. É verdade. Adriana, então, tá claríssimo. Eu sei. Estou aprendendo muito aqui. Escutar, a gente já entendi bem a diferença entre escutar e ouvir e como escutar. Agora, como falar? Como? Essa é uma dificuldade, porque, por exemplo, a Silvia é muito mais, ela consegue verbalizar muito mais facilmente o que está na cabeça dela. Um filho uma vez falou para ela, mãe, você pensa alto, né? Então ela está pensando e falando e verbalizando. Eu já sou mais fechado, já tenho mais dificuldade. E por aspectos culturais, por temperamento, tem uma série de fatores aí que entram nisso, né? Como quem fala pouco, verbaliza pouco, consegue colocar para fora o que está sentindo para que seja uma comunicação mais eficaz, não seja só uma comunicação baseada em evidências, em observações, né? Mas seja mesmo como a gente destravar isso e conseguir falar. Tá. E ensinar o filho, o marido, a esposa, que não está verbalizando, é verbalizar. O que eu vou trazer aqui, como o que eu trouxe até agora, isso é para todas as relações, né? A gente está focando mais nos filhos, mas veja bem, se você aprendeu e está conseguindo, né, escutar melhor, né, pode ter certeza que você também vai se comunicar e falar de um outro lugar. Né? De um outro lugar, eu digo, com mais isso que você falou que é essencial na comunicação. Assertividade, clareza, efetividade, que é chegar a um resultado. Não adianta, não é? Pai, às vezes, não tem aquela história assim... Nossa, parece que a gente fala e o filho não escuta. E não escuta mesmo, porque será que sua comunicação está sendo eficaz? Está chegando ao resultado, né? E, acima de tudo, a afetividade. Sim. Se a gente escuta, a gente entende o que está por trás do que o filho está contando, a gente compreende o que ele está precisando. Quando eu falar, eu não vou falar dele, olha, você tem que fazer isso, você precisa disso, você tem que entender isso. Eu vou falar, começando de mim. Filho, você me contando isso, eu percebo que você está angustiado, que você está chateado, ou que você estava até com medo de me contar isso. Então, eu vejo como que para você é importante você ter contado e me explicado isso, porque você está precisando de ajuda, né? Você queria uma opinião minha. Então, você percebe esse caminho que eu estou fazendo? Eu estou em mim, não centrada em mim, mas eu estou falando a partir do como eu me afetei com a fala dele, o que eu percebi, como eu estou sentindo aquilo
e estou devolvendo a partir dele. E às vezes, aí sim, ao final, eu posso falar a minha opinião, o meu conselho. Olha, para mim, aqui, eu estou vendo isso e isso, né? Eu sugiro, na minha opinião, aí sim, por quê? Quando você acolhe o que seu filho fala, de verdade, a gente precisa abrir esse espaço dentro de nós. A gente fala tanto, adolescente é fechado. A gente que é fechado. Exato. A gente é fechado nas nossas opiniões. Não, chama de aborrecente, né? E assim, então, eu acho até uma agressividade, porque você fala, tô com aborrecente na minha casa. Tipo, não. Ai, que droga, sabe assim? E coitado, fala na frente dele, na frente de todo mundo, né? Então Exatamente. E aí já tá dando uma sentença, né? Aborrecente, porque é chato, porque não sei o quê, mas a pessoa não consegue se abrir, né? E quando eu falo, né, a gente é fechado, nós, né, porque também não é o caso que você falou quando você conta da sua história, mas aquelas frases, porque no meu tempo, com 14 anos eu já estava trabalhando, no meu tempo, lembra da comparação? Tá, pronto, acabou. Você começa assim, no meu tempo, já era. Já vai bloquear a escuta dele. Então, isso eu quero entrar, cuidado com o que você vai trazer com as suas palavras. Não é que você não possa resgatar o seu tempo, Sim. Mas não para dizer, olha, no meu tempo a gente fazia assim, bom, mas a gente não está mais no nosso tempo. Sim. Mas temos nossos valores, né? Então, assim, aí você cuidar das palavras, de como você vai falar, da tonalidade, né? É lógico que às vezes a gente vai falar com mais intensidade, né? Não é o gritar, né? Porque o grito, ele desconecta de mim e do outro. Embora a gente esteja tão próximo, se a gente pensar, por que você grita? Você grita, por que você quer que o outro escute? O coração está longe, né? O coração está longe. Mas o contrário, às vezes você tem uma conexão tão profunda, né? Pensa um casal, que ele se encosta, tá juntinho, você não precisa falar nada, né? E você pode chegar a isso com o teu filho. Você falar naquele tom de voz, com calma, tranquilidade. É muito importante, eu não trouxe, né? Então, aí, vamos lá. A gente está falando da qualidade da comunicação, da forma de expressar. Eu falei da escuta e algo que é essencial, a autorregulação emocional. Gente, a gente tem muito a evoluir na inteligência emocional, no controlar nossas emoções. A gente não foi educado com isso e a gente, ainda bem, estamos começando a olhar para isso e educar nossos filhos, né? Isso é triste, porque a gente ouve tanto falar de uma geração mimimi, não é que ela não tem essa inteligência emocional, né? Qualquer coisa ofende, qualquer coisa melindra, mas o que eu trago é mesmo uma regulação, assim, pensa, isso, uma criança que está em chilique, ela está descontrolada emocionalmente, mas ela, vamos dizer, ainda está evoluindo. Ela não sabe verbalizar o que ela está sentindo, ela não sabe dizer. A gente precisa lidar com aquilo, primeiro, oferecendo o nosso controle emocional. Certo. O adolescente também faz chilique. E o adulto também, né? Sim. Vamos combinar, né? Tudo isso entra na inteligência emocional, né? O que é inteligência emocional? Daniel Goleman definiu de uma forma muito simples. É você saber exatamente o que você está sentindo naquela situação, como você está sentindo, como aquilo está te afetando e o que está causando na situação e no problema, é isso que você está vivenciando, o seu sentimento, né? Então, essa clareza sobre nós não temos no conflito. E a falta de clareza nos põe em desordem emocional. O controle emocional é a primeira coisa que a gente precisa oferecer para o filho. Às vezes ele vai começar gritando, vai começar desrespeitando. Claro, olha, assim eu não vou falar. Isso. Mas se você reage, como você falou no começo, já gritando, devolvendo com o grito, ou com o descontrole, e às vezes a gente não consegue já mesmo. Fecha qualquer diálogo. Já fecha. E aí eu já falo, bom, se você vê que está uma intensidade emocional, que você não vai dar conta de uma conversa assim, né, mais equilibrada, sai de cena. Avisa, olha, eu volto para conversar, mas agora eu já fiz isso. Eu já fiz também. Agora eu não vou responder. Eu não Nesse consigo. tom de voz eu não falo com você. E eu Quando também você não estou melhorar... conseguindo. O que você me contou me tirou tão do sério que se eu for falar, então, se você for reagir e falar na reação desse desequilíbrio emocional, o que você vai compartilhar com o seu filho? A sua raiva, estratégia de novo, a sua irritação, o seu descontrole. E aí você vai usar as palavras da pior forma possível. Sim.
O contrário, se a gente falar a partir desse outro lugar, com essa tranquilidade, o que a gente mais precisa no momento de falar, as nossas palavras têm que vir do coração. Elas precisam ser bênção. Exato. Não é? A gente não fala, né? Isso, Com certeza. no Evangelho de São Mateus, ele fala, né? Aquela frase que para mim, nossa, a boca fala do que o coração está cheio. Exatamente. Se você está irritado, com raiva assim do seu filho, muito bravo, com medo, as suas palavras não vão bem dizer, vão mal dizer. Exato. E o que vai chegar neles? Então, gente, eu falo, acolha o que o seu filho falar, porque quando você acolher a palavra do seu filho, você vai encontrar em você a melhor palavra para compor com a dele e devolver o melhor de você. Vai encontrar o coração dele naquele. Exatamente. Ele vai colocar o coração. E a sua palavra de bênção vai chegar no coração dele. Muito legal. Parece lindo, maravilhoso. É fácil? Não. Sim. É um desafio diário. Precisamos da graça, né? Da Para graça. nos ajudar. Porque educar exige, não é? É uma arte. Exige paciência, Sim. exige persistência, Tempo, né? humildade, tempo e, acima de tudo, esperança. Né? Aquele otimismo de que, assim, não deu certo hoje, amanhã vai dar. Isso. A gente nunca desiste de filhos, né? Com certeza. Não tem jeito. Silvia, tem um monte de coisa para falar. Tem monte. que falar sobre comunicação e uso de telas, tem que falar Sim, de... nossa. Nós vamos precisar chamar a Adriana de motivo novo vai aqui. ter que vir aqui, né, de novo. A gente já está chegando no final, então precisamos encerrar esse papo aqui, que está uma delícia, mas com esse gostinho de quero mais, né? Exatamente. Não, muito, muito proveitoso. Acho que tudo que você falou teria muito mais coisas mesmo, né? Os pais hoje que não têm mais tempo, que não priorizam os filhos, não priorizam a família. Perfeito. Então, assim, coisas muito profundas que a gente precisa de entrar, mas infelizmente o tempo é limitado, né? Então, Isso aí. Adriana, o que você deixa aqui de resumo para toda essa conversa que você acha que é importante o pessoal que está nos acompanhando guardar bem no coração? Você trouxe a palavra tempo, convivência e presença, né? Pais, tem um tempo, né? Tempo, né? Hoje que a gente mais vivencia. Por que será que os filhos, que as crianças, adolescentes estão escolhendo, aqui falando da comunicação, como principal meio de se comunicar os meios digitais? Porque no fundo, essa ponta do iceberg, o que está por trás é a ausência nas famílias de tempo e espaço de convivência e diálogo. Sim. Então, crie o espaço de diálogo. Tenham presença com os filhos. Convivam com eles. É uma convivência simples. É a conversa do dia a dia. É o sentar-se à mesa. Né? Sim, É um passeio. É algo tão simples, mas que às vezes a gente quer dar tanta coisa para os filhos e não dá o que eles mais precisam. E escutem seus filhos. A escuta é acolhimento, é afeto, é pertencimento. É dar para a criança ou adolescente o que eles mais precisam. Acolher, pertencer, ser validado, reconhecido. Porque se isso falta em casa, eles vão procurar isso lá fora. E nesses meios digitais. Exato. E nem sempre vão achar, e aí Exatamente. criam frustração com a qualidade que a gente teria. Então, exatamente. escutem os filhos, aprendam a escutar. Muito Legal, bom, Adriana, e muito aonde bom. que, se alguém quiser te encontrar, onde que te encontra? Rede social, você tem Instagram? Sim, eu tenho o meu pessoal, Adriana Zanolini, e também o meu profissional Diálogos que Conectam. Diálogos que conectam. bacana, É. excelente. Então tá bom, a gente vai colocar no primeiro comentário aqui, a gente põe os links para legal. encontrar, né, Exatamente. a Adriana, tá bom? Isso. Si, valeu, né? Muito Nossa, obrigado. muito bom. Muito Obrigada. obrigado. pela Eu sua peço presença. desculpas a quem está ouvindo a minha tosse durante esse programa aqui. Espero que não tenha atrapalhado a escuta de vocês, que seja só um ruído de fundo aqui. Mas na próxima vamos ver, tomar um chazinho aqui com mel e gengibre, limão, alguma coisa, gengibre, para ver se Pra ajudar melhora na aqui, comunicação, né? Para melhorar a comunicação. Obrigado, Si. Obrigada, amor. Valeu, Uma muito bom delícia, estar aqui com você. muito bom. Obrigado, Adriana. Foi uma delícia esse papo. E obrigado a você que nos acompanhou também. Espero que você também tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Ajuda a gente a impulsionar o nosso trabalho aqui de fortalecimento familiar. Obrigado a Thaís, que está aqui atrás das câmeras, operando a mesa para a gente. Ao Daniel Farias. E obrigado a Deus que nos proporcionou esse momento aqui. A gente se vê em breve. Amém. Tchau. Tchau.